Olá, tudo bem? Espero que sim. Aqui, professor Ederson César, e vamos continuar aí com os nossos estudos sobre as resoluções das questões aplicadas pela VUNESP para o concurso da Polícia Militar do Governo do Estado de São Paulo. Bora lá? Questão na tela. Então, questão na tela, Polícia Militar, olha só. O jornal Folha de São Paulo, em 15 de abril de 2010, publicou a informação de que o preço do metro cúbico, ó, ficar esperto com isso, ó, metro cúbico, 1 metro cúbico, ok? 1 metro cúbico. Do álcool estava em queda. Podemos observar aqui o gráfico, ó, 7 de abril, 8 de abril, 9 de abril, gráfico em queda. Ok, tranquilo. Observe aí a interpretação do problema, interpretação gráfica, né? Interpretação do gráfico. Fica esperto porque é 1 metro cúbico, ok? Bom, então, o que a gente vai ter que fazer? O que o comando da questão deseja de nós? O que a VUNESP está cobrando da gente? Ó? De acordo com as informações desse gráfico, está querendo saber a diferença. A diferença entre o quê? Entre o preço de 50 litros do dia 9 de abril com o preço desses mesmos 50 litros, mas só que comprados em 14 de abril. É isso que está pedindo, ok? Então, o que a gente tem que ficar esperto? Então, no dia 9 do 4, vamos verificar no gráfico ali. 9 do 4 está aqui. 9 de abril. Esse valor de R$ 970,50. 970,50. E no dia 14 de abril, 14 do 4, 14 do 4, vamos olhar no gráfico, 14 do 4 aqui. Então, R$ 895. 808 medonho. Vou aproveitar no mais esse 9 também, que não tá lá muita coisa, né? Não, gostei de novo. 970 e 895. Tranquilo. Pronto. Se está querendo saber a diferença, então é só a gente fazer a subtração aqui desses números decimais, certo? Bom, 0, 5, vírgula embaixo de vírgula até no resultado. Então, para as operações de adição e subtração com decimais, centésimo embaixo de centésimo, décimos embaixo de décimos, vírgula embaixo de vírgula, unidade abaixo de unidade e assim por diante. Tranquilo? Bom, como o zero aqui não tem como tirar, né? Vai emprestar aqui. Esse vai ficar com 10, então o 10 tira 5, continua 5. O 6 não dá para tirar 7, então a gente empresta aqui. Isso vira 8. E aqui 16. Bom, 6, 7, 8, 9. Então é 7. 0 à esquerda, não há necessidade. Né? 8 menos 8 dá 0. 0 à esquerda, não há necessidade. Então, R$ 75,50 é a diferença do metro cúbico entre os dias 9 entre os dias 9 e 14 de abril. Tranquilo, né? Isso aqui corresponde à diferença de 1 metro cúbico desses 2 dias, 9 de abril e 14 de abril. E aí, o que você precisa saber? Transformação de unidade de medida de volume. Aqui percebe que está em metro cúbico. O gráfico também está em metro cúbico. Olha aqui, ó, vou dar uma destacada. Aqui, ó, metro cúbico. O metro cúbico, então.
ok? Bom, com isso, o que a gente vai ter que saber? Eu sei que o valor, então, desse metro cúbico, a diferença entre essas duas datas, né, custa R$ 75,50. Então, dá um bizu aqui, ó. O que a gente vai ter que fazer? Deixa eu inserir aqui uma reta só para... cadê a espessura? Vou aumentar um pouco isso aqui para você poder enxergar, né? Senão você não consegue enxergar. Bem, então a gente tem aqui para a gente poder fazer a transformação da unidade. Eu não vou fazer essa escala total, porque certamente tem aí a aula completa sobre transformação de unidade de medida de volume, tá? Eu vou pegar como referência o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico, só para a gente ter um parâmetro, tá? Nem havia necessidade aí do centímetro cúbico, ok? Esse decímetro aqui, decímetro cúbico. Pronto, tranquilo. O que a gente precisa saber? Precisa saber o seguinte, que quando eu quero transformar de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente tem que multiplicar o valor por 1000, ok? É lógico, de decímetro cúbico para centímetro cúbico multiplica-se por 1000 novamente. É claro que se você quiser ir direto de metro cúbico para centímetro cúbico, é só multiplicar por 1 milhão, tá? Porque 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Tranquilo? Bom, e o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem aqui aquela diferença de R$ 75,50 corresponde a 1 metro cúbico. 1 metro cúbico corresponde aí a R$ 75,50. Mas eu não quero um metro cúbico, eu quero 50 litros, tá? 50 litros. O que você precisa saber também com relação à transformação de unidade de capacidade, de que um decímetro cúbico corresponde a 1 litro. A gente precisa saber disso aqui também, ok? Então, basta então a gente transformar 1 metro cúbico em decímetro cúbico, que automaticamente a gente já está transformando em litros, ok? Bom, então 1 vezes 1000 vai dar 1000 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1000 litros. E aí, esses 1000 litros, né? Esses 1000 litros valem aí R$ 75,50. Por quê? Porque a gente só transformou de metro cúbico para litro, ok? Tá, então vamos seguir aqui a nossa resolução, ok? Então a gente já sabe que 1000 litros, tá em litros, né? Tá em litros aqui, corresponde aí ao dinheirinho de R$ 75,50. Foi aquela diferença que a gente já tinha visto lá no início da nossa resolução. Bom, o exercício pede a diferença, o valor da diferença de 9 de abril para 14 de abril, essa diferença desses mesmos 50 litros. Então, aqui a gente não sabe, né? A gente não sabe. Professor Ederson, posso resolver com regra de 3? Sim, claro, sem problema nenhum, tá? Mas vamos analisar aqui o seguinte. Se a gente dividir aqui por 20, se a gente divide o 1000 por 20, percebe que a gente chega em 50? Então, olha só, 1000, eu vou dividir por 20. Vou cortar um zero daqui, um zero daqui, já era. O 10 dividido por 2 é 5, 5 vezes 2 é 10,
Aqui tem resto zero. Cai esse zero aqui. 50, a gente chega no 50. Por que que a gente tem que chegar no 50? Porque o comando da questão VUNESP é quanto que custa essa diferença de 9 de abril e 14 de abril de 50 litros, tá? Então, feito isso, na questão da proporcionalidade direta, né, obviamente, se eu pego 75 e divido também por 20, eu encontro o valor desses 50, ok? Bom, então basta dividir, né? 75 e 50 dividido por 20. E aí, mais uma revisão, né? Como que eu faço a divisão de um número decimal para e um número natural, né? Ou seja, 75,5 é o número decimal, 20 é o número natural. Vamos ter que igualar aí a quantidade de casas decimais. É claro que esse zero eu posso suprimir. Então, perceba que eu tenho uma casa decimal aqui, eu completo com uma casa decimal. Completou, então, essas casas decimais, o número de casas decimais no dividendo e no divisor tem que ser a mesma. E aí a gente elimina a vírgula. Eliminou a vírgula, então a gente vai dividir 755 por 200. Então, 2, 4, 6, 3 vezes. Então, 3 vezes 200 é 600, né? 600. Que o resto aqui vai ser 5. 5 de novo. E 1. Bom, acrescentamos um zero que não tem. A vírgula. 7 vezes. Porque 7 vezes 200 vai dar 0. 0 e 14. 14. E a diferença aqui? A diferença aqui, 0, 5. Esse zero tá bem feio, né? 0, 5 e 1. Bom, acrescentando mais um zero aqui, vai dar 7 novamente, que vai dar 1.400. Acabou o espaço aqui na lousa, né? 1.400. O resto vai ser 100. E o que a gente tem que ficar esperto? Olha lá no comando. O comando está dizendo aproximadamente. Ora, se é aproximadamente, nós já encontramos o resultado. 3,77, ou seja, a nossa resposta, que ela é aproximadamente, né? No caso aqui, daria 3,775, ok? Bom, mas a alternativa A pode marcar aí a alternativa A, muito tranquila a questão. Questão VUNESP resolvida na tela. Ok? Bom, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei o prazer em responder a todos à medida do possível, claro. Um forte abraço, até a próxima aula. Fique com Deus e até mais.